Desejando que vocês estejam todos se cuidando, né? Mas dando continuidade à nossa preparação, lançando mão dos recursos de que a gente dispõe para isso, né? Todo mundo se cuidando, se prevenindo aí contra o coronavírus, né? Ficando dentro de casa, mas a gente vai seguir com a nossa preparação, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai conversar sobre geometria espacial, especificamente sobre o estudo dos poliedros, onde essa matéria a gente tem alguns tópicos, né, principais. O estudo dos poliedros é a introdução da geometria espacial, segundo o cronograma que a gente vai seguir, tá bom? A gente vai, num outro momento, a gente vai estudar poliedros de maneira geral, a gente vai num outro momento, né, posteriormente, estudar especificamente os prismas, as pirâmides, os cilindros, cones e esferas, mas agora de início a gente começa estudando, como eu disse, de maneira geral os poliedros, tá bom? A definição que a gente tem de poliedro, que a gente considera como um poliedro, né, é um sólido que é limitado por 4 ou mais polígonos, e essa quantidade de 4, né, é porque é a menor quantidade possível de polígonos que a gente pode ter limitando um espaço, né? O menor sólido que a gente consegue estudar é um sólido de 4 faces. Estabelecendo aqui uma analogia, é como o caso do menor polígono, né? A gente não consegue fazer polígono com menos do que 3 lados, é de 3 lados em diante. Com relação ao poliedro, é a mesma coisa, né? A gente só consegue construir poliedro com 4 faces ou mais. E aí a gente tem, né, que alguns casos, alguns exemplos de poliedros para mostrar para vocês, onde aqui a gente tem 3 sólidos, né, e a gente vai perceber pelos exemplos seguintes que eles não são considerados como sólidos do mesmo tipo, né? A gente vai ver que existem poliedros que são côncavos e poliedros que são convexos, que esses sim, os segundos aí é que são objetos nossos de estudo, tá? Mas é bom ressaltar que, antes de falar sobre isso, que os polígonos são as faces do poliedro, que os lados desses polígonos eles são arestas do nosso poliedro e que os vértices do nosso polígono são vértices do poliedro. O que a gente considera como poliedro convexo, a gente tem diversas maneiras de enquadrar um poliedro como sendo um poliedro convexo, né? Uma delas é essa que está sendo citada aqui para a gente, que um poliedro ele é chamado de convexo quando, considerando qualquer uma de suas faces, todo o restante do poliedro fica no mesmo semi-espaço determinado por essa face. Isso é simples de entender se você parar para pensar que toda face divide o espaço em 2 semi-espaços diferentes, né? O poliedro ele é chamado de convexo quando uma face qualquer deixa todo o restante do poliedro no mesmo semi-espaço. A gente tem aí então um paralelo, né, entre 2 poliedros, um que a gente pode considerar como convexo e o outro que é não convexo, a gente chama de poliedro côncavo. O poliedro da esquerda ele é considerado convexo porque qualquer face desse poliedro que você pare para analisar vai deixar todo o restante do poliedro no mesmo semi-espaço. Não acontece a mesma coisa com o poliedro da direita. Se a gente pegar essa face aqui, ó, por exemplo, onde a gente está mostrando com o cursor do mouse, essa face é uma face que, se você pegar o plano que contém essa face aqui, esse plano ele vai deixar uma parte do poliedro para um lado e a outra parte do poliedro para o outro lado, né? Vai deixar uma parte num semi-espaço e a outra parte em outro semi-espaço. Tá legal? Por isso que esse poliedro da direita ele é considerado um poliedro côncavo. A respeito de nomenclatura, os nomes que a gente pode dar para poliedro
é de acordo com a quantidade de faces que ele possua. Também estabelecendo um paralelo com polígono, a gente sabe que polígonos de 3 lados até polígono de 12 lados tem nomes particulares, assim como o polígono de 15 lados e o de 20 lados. Os outros não têm nomes especiais. A mesma coisa acontece com os poliedros. Poliedro de 4 faces ele é chamado de tetraedro, de 5 é pentaedro, de 6 faces é o hexaedro, de 7 é o heptaedro, octaedro é o de 8 faces, né? O de 10 faces é o decaedro, de 12 é dodecaedro e o de 20 faces é icosaedro. Então, isso não quer dizer de maneira alguma que não exista poliedro com quantidade de faces diferente dessas que estão citadas aí. Existe, por exemplo, poliedro com 11 faces, ele só não tem nome particular. Sobre os poliedros regulares, a gente tem 5 poliedros regulares, né? E um poliedro convexo. Ele é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares, cada um com o mesmo número de lados, né? Cada uma das faces com o mesmo número de lados, e em todo vértice que você analisar desse poliedro, você vai ver convergindo para ele o mesmo número de arestas. Tá? Então são essas as características que um poliedro tem que ter para ser classificado como poliedro regular. A gente tem aí então 5 poliedros regulares, né? São eles o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. O tetraedro regular tem 4 faces triangulares. O hexaedro regular tem 6 faces quadrangulares. O octaedro regular tem 8 faces triangulares. O dodecaedro ele tem 12 faces pentagonais, né, o dodecaedro regular, e o icosaedro tem 20 faces triangulares. A gente vai ver agora algumas relações, fórmulas e relações importantes que são aplicadas no estudo de poliedros, né? E a primeira delas é a relação de Euler. A relação de Euler diz para a gente que para todo poliedro convexo, a gente pode afirmar que o número de vértices mais o número de faces dele vai ser igual ao número de arestas mais 2. Essa relação é válida para todo poliedro convexo. Então a gente tem aqui que V é o número de vértices desse poliedro, A é o número de arestas e F é o número de faces dele. A gente tem aí, por exemplo, no caso do sólido da esquerda, a gente pode observar que esse sólido tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Tá? A gente verifica que realmente vale a relação de Euler para esse sólido, né? Visto que o número de vértices mais o número de faces é 8 mais 6. E isso vai dar 14. O número de arestas dele é 12 e realmente 12 mais 2 vai dar 14 também. A mesma coisa acontece com o poliedro da direita, onde a gente tem 12 vértices, né? A gente tem aí um hexágono em cima e um hexágono embaixo, né? E tem 6 retângulos ou paralelogramas, para poder falar de maneira geral, né? Em volta. Então esse poliedro ele vai apresentar 12 vértices, né? São 18 arestas, são 6 faces em cima, 6 embaixo e 6 em volta, 6 arestas laterais. E ele tem 8 faces, são 2 faces hexagonais e 6 faces quadrangulares. Isso quer dizer que para esse poliedro também vale a relação de Euler, né? O número de vértices mais o número de faces é igual a 12 mais 8. O número de arestas é 18, né? 12 mais 8 vai dar 20, 18 mais 2 também vai dar 20. Então, tá aí mais um poliedro, né? Essa relação vai ser válida para todo poliedro convexo. A gente está apresentando aqui 2 exemplos disso, tá bom? Então, das fórmulas e relações importantes que a gente precisa ter conhecimento com relação aos poliedros, a primeira delas é a relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2.
A segunda relação importante, que não envolve nenhuma fórmula, mas é uma relação importante que a gente tem que saber, é sobre os poliedros platônicos. Não é um tema que seja recorrente, não é um assunto que apareça em muitos lugares, mas é um conceito que existe, então é bom a gente falar a respeito, né? Poliedro platônico é um poliedro que atende essas características que estão enunciadas aí embaixo. Elas podem ser resumidas, e normalmente, na maior parte das literaturas, essas condições elas são resumidas. Tá? A gente vai ver cada uma delas. Um poliedro ele é chamado de platônico, primeiro, se ele for convexo, ele tem que ser convexo, né? Segundo, em todo vértice a gente tem que ver concorrendo o mesmo número de arestas, então você não pode ter num vértice dele uma quantidade de arestas e em outro vértice uma quantidade diferente. A gente tem que ter também todas as faces com o mesmo número de arestas. Então você não pode ir trocando isso em miúdos. Isso trata dos polígonos que compõem as faces do teu poliedro. Você não pode ter numa face um polígono com 4 lados, por exemplo, e uma outra face com 5 lados. Tá? Todas as faces têm que ter o mesmo número de lados. E a última condição tem que ser válida a relação de Euler. Quando eu estava falando que em alguns livros isso aparece de maneira resumida, se a gente parar para pensar, a relação de Euler é válida para todo poliedro convexo, né? Então você não precisa ter a primeira e a última condição aí, tá bom? E na maior parte dos livros, a gente só tem a letra B e a letra C como condição para que o poliedro seja considerado como um poliedro platônico. Dessas figuras que a gente tem aí embaixo, a gente vai poder concluir então. Eu estou reaproveitando exemplos que a gente já viu, né, anteriormente para falar sobre esse tópico, né, poliedro platônico. Nessas figuras aqui embaixo, a gente percebe que o poliedro da esquerda é um poliedro platônico, né? Esse poliedro ele é convexo, a gente tem em todos os vértices 3 arestas concorrendo, né, no poliedro da esquerda. Todas as faces têm 4 lados, e como ele é um poliedro convexo, vale a relação de Euler. No caso do poliedro da direita, esse poliedro não é platônico. Né? Ele não é platônico por quê? Ele é convexo, tudo bem. Né? Ele tem em todos os vértices concorrendo a mesma quantidade de arestas. Em cada vértice desse poliedro a gente tem 3 arestas concorrendo. Vale a relação de Euler. Então, a letra A letra C e a letra D, elas são satisfeitas. Porém, a letra B, né, que está dizendo para a gente que em todo vértice deve concorrer o mesmo número de arestas, a letra C, que diz que toda face deve ter o mesmo número de arestas, ou seja, cada face do nosso poliedro tem que ter a mesma quantidade de lados, essa condição ela não está sendo satisfeita. Né? Então, retificando, a letra A, a letra B e a letra D, de acordo com o que está enunciado aqui em cima, esses 3 itens eles são satisfeitos. O que não está sendo satisfeito aqui é a letra C, né, que diz para a gente que toda face tem que ter o mesmo número de arestas. Né? Todas as faces do nosso poliedro tem que ter o mesmo número de lados. Essa condição não está sendo satisfeita, visto que a gente tem 2 faces que são hexagonais e tem 6 faces que são quadrangulares. Então a gente não pode dizer, no caso desse poliedro aqui, que todas as faces têm o mesmo número de lados, tá bom? Mais um poliedro platônico, para a gente não ficar achando, né, não ter a ilusão de que o poliedro platônico é a mesma coisa que o poliedro regular ou algo do tipo, né? O poliedro, para ser considerado como platônico, ele não precisa ser regular, tá bom? A gente vai ver posteriormente que esse tipo de sólido é conhecido como tronco de pirâmide, e esse sólido ele é um poliedro platônico. Tá? A gente deve perceber que ele é um poliedro que é convexo, a gente tem em cada uma
Em cada um dos vértices a gente tem concorrendo o mesmo número de arestas, tem 3 arestas em cada vértice dele. A gente tem também, todas as faces têm o mesmo número de lados, cada face aí tem 4 lados, e vale a relação de Euler, né? Visto que ele é um poliedro convexo, então nele vale a relação de Euler, tá bom? A gente já viu então a relação de Euler, a gente já viu os poliedros platônicos, a gente vai estabelecer agora uma relação que vai nos permitir fazer a contagem da quantidade de arestas. A gente vai ver algumas relações que vão nos permitir contar a quantidade de arestas de um poliedro, tá bom? Para que a gente possa fazer isso de uma maneira sistemática, que a gente não tenha que ficar contando no olho, né? Visto que em alguns poliedros a gente tem a possibilidade de fazer isso, em outros não, tá? Contagem da quantidade de arestas de um poliedro a gente pode fazer de duas maneiras, ou pelos tipos de faces que esse poliedro apresenta, ou então pelos tipos de ângulos poliédricos. No primeiro caso aqui, a contagem das arestas pelo tipo de face, para a gente poder conversar sobre isso, a gente vai convencionar que o que a gente chama de F3 é o número de faces triangulares do poliedro. F4 é o número de faces quadrangulares. F5 é o número de faces pentagonais. E assim a gente vai convencionar, né, chamar esses F3, F4, F5 aí da nossa relação, tá? Se a gente for contar as arestas através de cada uma das faces do nosso poliedro, a gente vai ver que quando a gente junta, a gente precisa juntar um lado de um polígono com um lado de outro polígono para poder formar uma aresta. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que se você pegar todas as faces que compõem o seu poliedro e contar a quantidade de lados que essas faces produzem, o total de lados vai dar o dobro da quantidade de arestas. Essa relação é muito importante, então vou falar sobre isso de novo, né? Se a gente pegar, independente de qual seja a natureza das faces do teu poliedro, se você precisa de um lado de um polígono, juntar um lado de um polígono com um lado do outro para formar uma aresta, se cada dois lados dos polígonos você tem uma aresta, isso quer dizer que o somatório do número de lados que os polígonos produzem, né? Os polígonos que compõem o teu poliedro, o somatório dos lados vai dar o dobro da quantidade de arestas, visto que você precisa de dois lados para formar uma aresta. Então, o somatório dos lados vai dar o dobro da quantidade de arestas. Daí vem a nossa relação, que diz que 2A, duas vezes a quantidade de arestas, né, é igual ao somatório dos lados do teu polígono, ou seja, 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, e assim vai, né? Como exemplo, a gente vai pensar, né? Determine o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo, sabendo que ele possui 2 faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. Não precisa se preocupar em dar print nesse exemplo, porque na resolução o exemplo vai estar transcrito de novo do lado, tá bom? Então vamos só pensar no seguinte, a gente quer saber a quantidade de arestas e a quantidade de vértices de um poliedro convexo, e a gente tem a informação de que esse poliedro ele apresenta 2 faces pentagonais e 5 faces quadrangulares, tá bom? Ou seja, naquela formulazinha que a gente viu anteriormente, voltando aqui no slide anterior, né? Na formulazinha que a gente viu aqui, a gente já tem como determinar quanto que vale o F4 e quanto que vale o F5, né? O F3 ali é igual a zero, tá bom? Visto que foi falado para a gente aqui que ele possui 2 faces pentagonais e 5 faces quadrangulares, a gente pode afirmar
que o F4 é igual a 5, o número de faces quadrangulares é 5, e que o F5, que é o número de faces pentagonais, é 2. Ele tem duas faces pentagonais. Então, olhando como é que a gente faz para resolver isso, a gente tem lá, né? Lembrando, mais uma vez, a gente quer saber o número de arestas e o número de vértices. Vamos aproveitar aí e calcular o número de vértices também desse poliedro, tá bom? Como eu já disse, o F4 é igual a 5, porque o número de faces quadrangulares desse poliedro é 5, foi dado no enunciado. E o F5 é igual a 2, porque disseram para a gente que o número de faces pentagonais é 2. Com isso, a gente pode concluir que o total de faces desse poliedro é 7, né? Ele tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, então ele tem um total de 7 faces. Então, sobre a quantidade de faces dele, a gente fechou a questão. Com relação à quantidade de arestas, eu estou transcrevendo de novo aí a fórmulazinha que a gente vai empregar. 2A igual a 3F3, mais 4F4, mais 5F5, e assim vai, né? Como a gente já sabe que F4 é igual a 5 e F5 é igual a 2, é só você substituir. E aí, com isso, a gente vai ter que 2A é igual a 4 vezes 5, né, que é o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes 2, que é o número de faces pentagonais. Essa soma, 4 vezes 5, que dá 20, mais 5 vezes 2, que vai dar 10. Essa soma vai dar 30. E se 2A é igual a 30, isso quer dizer que o A é igual a 15. Com isso, a gente determinou o número de arestas do poliedro. A outra coisa que foi solicitada para a gente foi o número de vértices desse poliedro. E a gente sabe que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Foi o primeiro tópico que a gente aprendeu, né, nessas relações aí importantes para poliedro, que é a relação de Euler. Eu não coloquei de novo o nome aqui da relação que a gente está usando, mas essa é a relação de Euler. A gente tem que ver mais F é igual a mais 2. A gente já sabe que o número de faces é 7. A gente já sabe que o número de arestas é 15, então vai ficar V mais 7 é igual a 15 mais 2. Isso indica que o número de vértices vai ser 17 menos 7, que vai dar 10. Então, esse poliedro que a gente está analisando aí, que tem duas faces pentagonais e 5 faces quadrangulares, a gente descobre então que ele tem 15 arestas, né? A gente já sabia que ele tinha 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Seguindo com as fórmulas e relações importantes que a gente precisa saber a respeito de poliedro, né? Ainda falando sobre a contagem das arestas, eu tinha falado para vocês que a gente ia poder contar as arestas de um poliedro tanto através da natureza das faces, né? Do tipo de polígonos que compõem as faces do poliedro, como também pelos ângulos poliédricos. Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes de mais nada, ângulo poliédrico é o tipo de vértice que o teu poliedro apresenta. Tá? Quando você tem um poliedro que tenha vértices com 3 arestas, isso quer dizer que você está falando de um ângulo triédrico. Tá? É um triedro. Quando um vértice tem 3 arestas, a gente chama ele de triedro. Quando você tem um vértice para onde convergem 4 arestas, a gente chama de tetraedro. Quando são 5 arestas convergindo para um determinado vértice, esse vértice a gente chama de um ângulo pentaédrico. E assim vai, tá? Então, nessa relação que a gente vai estabelecer agora, a gente vai chamar de V3 o número de vértices com 3 arestas que o poliedro vai apresentar. Né? Vértices com 3 arestas é o número de ângulos triédricos. A gente vai chamar de V4 o número de vértices com 4 arestas. Vértice com 4 arestas é um ângulo tetraédrico. A gente vai chamar de V5 o número de vértices com 5 arestas. Isso aí é o que a gente chama de ângulo pentaédrico. E assim por diante. O que a gente deve perceber é que se você pegar ali pela natureza dos ângulos poliédricos que o teu poliedro apresenta, né? Ou seja, falando de maneira mais simples, pela quantidade de vértices com 3 arestas, a quantidade de vértices com 4 arestas,
a quantidade de vértices com 5 arestas, se você pegar esses tipos de vértices que o teu poliedro pode apresentar e utilizar, né, lembrando que esse nome do ângulo vai ser dado de acordo com a quantidade de arestas que convergem para o vértice, né? Então, através dessa quantidade de arestas convergindo para cada vértice, a gente tem como calcular a quantidade de arestas que o poliedro vai apresentar, tá bom? A gente só tem que tomar cuidado, porque quando você somar a quantidade de arestas que tem convergindo para cada vértice da maneira mais prática possível, né? Mas quando a gente contar a quantidade de arestas que a gente tem convergindo para cada vértice, a gente tem que lembrar que essa quantidade vai estar sempre sendo contado dobrado. Por quê? Porque uma mesma aresta ela vai estar sempre ligando dois vértices distintos, né? E ela não vai passar a ser duas arestas porque ela está ligando dois vértices. Isso, inclusive, faz parte da natureza dela. Tá? Cada aresta ela vai estar ligando dois vértices e ela vai ser uma aresta só. Então, para que a gente não conte dobrado a quantidade de arestas, a gente diz que se você somar o total de vértices, o total de arestas convergindo para cada vértice do teu poliedro, isso sempre vai dar o dobro da quantidade de arestas. Por isso que a gente tem anotado aí que 2A é igual a 3V3, mais 4V4, mais 5V5 e assim por diante. Pensando num exemplo a respeito, né, para a gente poder ilustrar, a gente vai pensar aqui num poliedro qualquer, sendo que esse poliedro vai apresentar 5 ângulos tetraédricos, ou seja, ele vai ter 5 vértices para onde vão convergir 4 arestas. Ele vai ter 4 ângulos triédricos, ou seja, vai ter 4 vértices para onde vão convergir 3 arestas. E a gente quer saber desse poliedro quantas arestas ele apresenta e qual o número de faces dele. Como eu fiz no exemplo anterior, eu estou repetindo aqui, né, o exemplo ali, né, por escrito, para que a gente não precise ficar decorando, é lógico, e do lado eu apresentei a solução. Tá? O que a gente tem ali? Se esse nosso poliedro tem 5 ângulos tetraédricos, a gente pode dizer que V4 é igual a 5. Se esse poliedro apresenta 4 ângulos triédricos, então a gente pode dizer que V3 é igual a 4. Uma coisa a gente já conclui a partir daqui. Se são 4 ângulos triédricos e 5 ângulos tetraédricos, ou seja, 4 vértices para onde convergem 3 arestas e 5 vértices para onde convergem 4 arestas, a quantidade de vértices a gente já tem, né? São 9 vértices. Para a gente computar a quantidade de arestas, a gente vai utilizar essa relação então, né? Que 2A é igual a 3V3 mais 4V4 mais 5V5, onde a gente já descobriu que V3 é 4 e V4 é igual a 5. Então a gente vai ter que o dobro da quantidade de arestas vai ser igual, como está anotado aqui, né? 2A é igual a 3 vezes 4, né? O número de ângulos triédricos é 4, então é 3 vezes 4, mais 4 vezes 5. O número de ângulos tetraédricos é igual a 5, tá bom? 3 vezes 4 vai dar 12, 4 vezes 5 vai dar 20, 12 com 20 vai dar 32. Se 2A é igual a 32, a gente pode dizer então que o A é igual a 16, né? E com isso a gente já conseguiu calcular a quantidade de arestas que o poliedro apresenta. Tinha sido solicitado para a gente o número de arestas e o número de faces do poliedro. A gente já sabia desde o começo que o número de vértices é 9. Sabendo agora que o número de arestas é igual a 16, a gente vai poder, através da relação de Euler, calcular a quantidade de faces, né? Visto que V mais F é igual a A mais 2, o V é igual a 9, o A é igual a 16, jogando tudo na fórmula lá, a gente descobre que o F é igual a 9, né? Ou seja, esse nosso poliedro apresenta 16 arestas e 9 faces. A penúltima relação que a gente precisa ver a respeito de fórmulas e relações importantes, né, nos poliedros,
A penúltima que a gente tem que ver é uma formuleta que nos permite calcular o número total de diagonais de um poliedro convexo. A gente deve entender como diagonal do poliedro, diagonal no espaço, né? Não é diagonal, a gente não pode confundir com diagonal das faces do poliedro. É diagonal do poliedro, né? São segmentos de reta que unem dois vértices desse poliedro que não são consecutivos, que não são ligados através de uma aresta, né? Quando você pega dois vértices que são vizinhos, a ligação deles se dá através de uma aresta, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de diagonal que passa por dentro do nosso sólido. Tá bom? Para isso, a gente vai ter então que o cálculo do total de diagonais, a gente vai chamar o total de diagonais de D, a gente consegue, vamos pegar emprestado aqui uma relação lá da análise combinatória, né? Que diz para a gente que essa quantidade de diagonais vai ser igual ao número de combinações, combinação do número de vértices que esse poliedro apresenta, tomadas 2 a 2. Né? Então, uma suposição, se o teu poliedro tem 10 vértices, para você calcular o número de diagonais desse teu poliedro, você vai fazer combinação de 10, 2 a 2. Né? Por exemplo, né? É lógico que de maneira geral está anotado aí para vocês estão vendo combinação de V 2 a 2. Esse V aí é a quantidade de arestas. Desculpa, a quantidade de vértices. Só estava falando do 10 como um exemplo, assim, né? De maneira geral, combinação do número de vértices que ele apresenta, tomados 2 a 2. Tem uma ressalva, né? Se você fizer combinação do total de vértices que o teu poliedro apresenta, você vai estar tomando aí também conjuntos que vão formar arestas, né? Porque se você pegar todas as combinações, você não vai formar só a diagonal do sólido, você vai formar aresta também. Algumas dessas combinações vão ser arestas, a gente vai ter que descontar do total. E outras são diagonais de face, que a gente também vai ter que descontar do total, tá bom? Bom, então retomando o que a gente estava conversando a respeito, que é o cálculo do total de diagonais do poliedro, vamos lá. Se você fizer combinação de V 2 a 2, ou seja, pegar a quantidade de vértices do teu poliedro e fazer combinação dessa quantidade, né, que for o valor que seja do V 2 a 2, você vai estar determinando o total de combinações de dois vértices, né, que esse poliedro vai apresentar. Sendo que, quando você faz a união de dois vértices de um poliedro, não necessariamente você vai estar determinando uma diagonal desse poliedro. Você pode determinar a diagonal de um poliedro, você pode determinar uma aresta, ou você pode determinar uma diagonal de face quando você faz isso. Então, para calcular o total de diagonais do teu poliedro, a gente vai fazer combinação de V 2 a 2, mas aí a gente vai descontar a quantidade de arestas e vai descontar o somatório das diagonais de face desse poliedro. Tá bom? Por isso que a gente tem anotado aí que Dzão, né, é igual a combinação de V 2 a 2 menos A menos somatório de D, onde esse somatório de D é o total das diagonais das faces do poliedro. Tá? Aí vamos lembrar, né, que pode ser que a gente precise calcular as diagonais de um polígono, né, lá da nossa geometria plana. Então, se precisar, a gente tem que lembrar que o número de diagonais de um polígono é dado por n vezes n menos 3 sobre 2. Como um exemplo, a gente vai determinar o número de diagonais de um dodecaedro regular. Um dodecaedro regular, vamos lembrar mais uma vez, né, que é um poliedro que apresenta 12 faces pentagonais.
Para a gente determinar o número de diagonais que apresentam um dodecaedro regular, a gente vai ter que, antes de mais nada, calcular o somatório das diagonais de face dele. Com relação a essas diagonais de face, a gente tem que lembrar que a face de um dodecaedro, cada face de um dodecaedro, nesse caso aqui irregular, é um pentágono, e para você calcular o número de diagonais de um pentágono, é só você fazer 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, como a gente tem anotado aqui, né? O número de diagonais de um polígono, estou destacando aqui com o cursor do mouse, o número de diagonais de um polígono, né, é n vezes n menos 3 sobre 2. Se a gente quer saber o número de diagonais de um pentágono, é só a gente fazer então 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Né? Isso é a mesma coisa que 5 vezes 2 sobre 2, que vai dar 5 mesmo. Né? Como já deve ser do conhecimento de algum dos senhores, um pentágono ele apresenta 5 diagonais. É um polígono que tem 5 lados, mas que também tem 5 diagonais. Né? Bom, como o dodecaedro regular ele apresenta 12 faces pentagonais e cada face dessa tem 5 diagonais, são 12 faces, né? O somatório das diagonais de face, então, vai ser igual a 12 vezes 5, ou seja, a gente vai ter 60 diagonais de face nesse nosso poliedro em particular. Bom, para a gente calcular a quantidade de arestas, já que ninguém tem que ter decorado, né, quantas arestas apresentam um dodecaedro regular, para a gente calcular o número de arestas, a gente vai lançar mão daquela fórmula que a gente viu lá no item 2, né, que é sobre o cômputo da quantidade de arestas, onde a gente viu que o dobro da quantidade de arestas é igual a 3F3, mais 4F4, mais 5F5 e assim vai. Né? Se a gente sabe que o F5 é igual a 12, ou seja, são 12 faces pentagonais, então a gente pode dizer que 2A é igual a 5 vezes 12. Né? É 5 vezes F5. F5 é 12. Então é 5 vezes 12. Isso quer dizer que 2A é igual a 60 e, portanto, a gente pode concluir que o A é igual a 30. Ou seja, depois que a gente calcular quanto que dá a combinação de V2A2, a gente vai descontar a quantidade de arestas, que é 30, e a gente vai calcular e a gente vai descontar o somatório das diagonais de face, que é 60. Tá? Para a gente poder calcular quantos vértices tem esse nosso poliedro, a gente vai utilizar a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2, visto que a gente só tem que saber que o dodecaedro regular tem 12 faces pentagonais. A gente não é obrigado a saber nem quantas arestas ele tem e nem quantos vértices ele tem. Tá? Então, estou lançando mão da relação de Euler para que a gente possa fazer o cálculo do número de vértices desse nosso poliedro. E aí a gente descobre que o poliedro ele tem 20 vértices, né? Utilizando a relação de Euler. E aí a gente pode utilizar a fórmula de combinação de V2A2, se o V é igual a 20, né? É a combinação de 20 e 2A2. A gente aprendeu no estudo de análise combinatória que isso é igual a 20 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 20 menos 2 fatorial. Está anotado aqui, né? 20 fatorial a gente pode escrever como sendo 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, sobre 2 fatorial é 2 mesmo, vezes 18 fatorial, que ficou aqui para a gente poder cortar com o de cima, né? 18 fatorial, 18 fatorial. 20 vezes 19 vai dar 380, dividido por 2 vai dar 190, ou uma outra possibilidade que a gente tem é cortar esse 20 aqui com 2, que vai ficar só 10 em cima. 10 vezes 19 vai dar o mesmo 190. Tá bom? O importante para a gente é que a gente agora conseguiu determinar que combinação de V2A2, na verdade a combinação de 22A2, né, vai dar 190, a quantidade de arestas é 30 e o somatório das diagonais de face vai dar 60. Com isso a gente consegue calcular, determinar aí o número de diagonais do dodecaedro regular, fazendo 190 menos 30 menos 60, que vai dar 100. Né? Eu esqueci de colocar o resultado ali no final, mas vai dar 100 ali, tá bom? O total de diagonais do nosso poliedro.
Bom, como última relação importante que a gente precisa ver nos poliedros, a gente vai ter aí a soma dos ângulos internos de todas as faces do poliedro, né? Para você fazer a soma dos ângulos internos de todas as faces, a relação utilizada é essa daí, ó. A soma dos ângulos das faces é 360, que multiplica V menos 2, onde esse V é o número de vértices do nosso poliedro. É lógico que a gente pode, para qualquer poliedro que a gente queira calcular o somatório dos ângulos das faces dele, independente do poliedro, se a gente tiver acesso à soma dos ângulos internos, né, aos tipos de polígonos que compõem as faces do teu poliedro, e puder calcular quanto que dá a soma dos ângulos internos, né, dessas faces, a gente também pode fazer lançando mão disso. Tá? Então, como um exemplo, essa fórmula é uma fórmula simples. A soma dos ângulos internos de todas as faces é 360 vezes V menos 2, a gente só tem que ter o valor do V, né? Então, se a gente quisesse calcular a soma dos ângulos das faces do dodecaedro, que a gente viu na questão anterior, a gente teria dois processos para fazer isso, né? O que a gente poderia fazer? Utilizar a fórmula que foi apresentada agora, né, que diz para a gente que a soma dos ângulos internos é 360 vezes V menos 2. Vamos lembrar que no exemplo anterior a gente determinou que o número de vértices do dodecaedro regular é igual a 20. Então, no caso, a gente poderia fazer 360, que multiplica V menos 2, né? 20 menos 2, que é lógico, vai dar 18. E 360 multiplicado por 18 vai dar 6.480. E isso está em graus. Como eu já havia citado, a gente tem uma outra possibilidade de fazer o cálculo da soma dos ângulos das faces, né? É essa outra relação que a gente apresentou aqui. O que a gente fez aqui? Ninguém é obrigado a decorar, mas um pentágono, independente dele ser regular ou não, a soma dos ângulos internos dele vai dar 540. Então, assim, ninguém é obrigado a decorar. Um pentágono, você pode calcular a soma dos ângulos internos dele utilizando SI igual a N menos 2 vezes 180, que é o que a gente aprende lá no estudo dos polígonos, né? Então, se você utilizar essa relação, você vai descobrir, né, determinar que a soma dos ângulos internos de um pentágono vai dar 540 graus. Então, a outra possibilidade que a gente tem para fazer o cálculo da soma dos ângulos das faces desse nosso sólido é isso, né? São 12 pentágonos, cada pentágono, a soma dos ângulos internos vai dar 540 graus, então a gente pode fazer 12 vezes 540, que é lógico, vai dar o mesmo 6.480. Tá legal? Bom, por hoje é só. Esse é o nosso estudo de poliedros, né? Lembrando mais uma vez que a gente vai estudar vai ter outros tópicos, né, no estudo de poliedros para fazer. A gente, por enquanto, a gente só viu os poliedros de maneira geral, né? A gente ainda vai estudar de maneira específica os prismas, as pirâmides, cilindro, cone e esfera, tá bom? Junto com essa videoaula vai uma lista de exercício, né, a respeito de poliedros, e posteriormente o gabarito dela também vai chegar para vocês, tá bom? Bons estudos e a gente está junto, tá bom? Tamo junto, forte abraço.